Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado, dia 8 de maio, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 18 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro o odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo vos odeia por isso. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje é uma palavra muito forte, não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra de alerta para nós cristãos. E eu queria começar hoje com uma parte de uma homilia do Papa Francisco e um resumo que ele falava, e quando ele dizia assim: a mundanidade é uma cultura, a cultura da aparência, uma cultura de maquiagem, uma cultura do hoje sim, amanhã não. A cultura do mundo tem valores superficiais. Uma cultura que não conhece a fidelidade, porque muda de acordo com as circunstâncias. Para o mundo, tudo é negociável. Essa é a cultura do mundo, a cultura da mundanidade. E Jesus insiste em defender-nos disso, disse o Papa Francisco. E ele reza para que o Pai nos defenda dessa cultura do mundo, porque é uma cultura do descartável, uma cultura daquilo que é conveniente. A cultura do mundo é uma cultura sem fidelidade, não tem raízes, mas é um modo de vida, um estilo de vida também de muitos que se autodenominam cristãos. Eles são cristãos, mas são mundanos. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, dizia o Papa Francisco, aborda o tema do mundo, quando ele diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A única, a fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E isso não significa ser fanático. Isto não significa omitir o diálogo com as outras pessoas. Não, mas com a convicção da fé, a começar pelo escândalo da cruz, pela loucura de Cristo e também pela vitória de Cristo. É a nossa vitória, diz João, a nossa fé. E com esse resumo da reflexão do Papa Francisco, eu queria convidar vocês então para nós meditarmos. Porque o Evangelho de hoje, Jesus vai nos alertar de que nós cristãos seremos perseguidos. E o que nós podemos esperar do sistema desse mundo? Jesus, ele vai dizer claramente que a causa do ódio desse mundo é a verdade. A causa de sermos perseguidos é a verdade. E a verdade é Jesus. Porque o mundo, ele é dominado pelo inimigo. E Satanás é mentiroso, enganador. Então, quando o Senhor Jesus vai dizer claramente no Evangelho que o mundo nos odeia, ele vai dizer: sabeis que o mundo odiou primeiramente a mim. E nós somos odiados pela verdade, por Jesus, porque Jesus, ele veio colocar luz, ele veio iluminar.
Ele veio clarear aquilo que estava escuro. O Evangelho, então, Jesus vai dizer a verdade sobre tudo. Jesus ele vai falar a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, sobre o pecado, sobre o tempo, sobre a eternidade, sobre a criação, sobre o inferno, sobre o céu, sobre a vida e a morte. E é por isso que Jesus foi odiado. Porque Jesus, ele falava a verdade. Ele falava a verdade genuína do Evangelho. Jesus, ele colocava luz, ele clareava e ele trazia a verdade para as pessoas. E a verdade incomodou tanto que levou Jesus à morte. O inimigo é mentiroso e ele domina o mundo. E Satanás, Lúcifer, que era um anjo de luz, ele viveu e vive da mentira. E tem enganado a muitos com a mentira. É por isso que o mundo, a palavra vai dizer que o mundo está no maligno. Porque Satanás, desde o início, ele usou de mentira para iludir as pessoas. E Jesus, desde o início, ele usou de verdade para trazer vida para as pessoas. E Satanás, ele sempre mentiu. Ele sempre enganou e ele sempre vai enganar. Mas é um engano muito sutil, como aconteceu com Eva e Adão. Vejam, meus irmãos, vejam, minhas irmãs. O demônio não pegou aquele fruto e colocou na mão de Eva. Mas o demônio foi distorcer a palavra de Deus quando ele disse: é verdade que o Senhor proibiu de vocês comerem todos os frutos aqui? Não, disse Eva, não. Ele só proibiu daquele, porque ele falou que quando nós comermos, nós vamos morrer. E a verdade era essa. Se vocês comerem aquele fruto, vocês vão morrer. E aí vem Satanás com a mentira, mas uma mentira sedutora. Ele disse, não. Ele que está mentindo para vocês. Porque se você comer daquele fruto, você vai ficar igual ele, vai ficar igual Deus. E Satanás, ele já tinha tentado ser igual Deus. Ele já tinha tentado dominar o céu e estar acima de Deus. E é por isso que ele perdeu tudo que Deus tinha dado para ele. E ele foi precipitado no inferno. Então, Jesus foi perseguido pela verdade. E nós também. Todos os cristãos verdadeiros serão perseguidos e são perseguidos pela verdade. E através da história da igreja nós vemos isso. E nós não devemos nos surpreender porque Jesus falou isso. Essas palavras de hoje, o evangelho de hoje, o capítulo 15 de São João, elas foram dadas para os 11 discípulos depois que Jesus foi para terminar a sua traição a Jesus. E se nós observarmos, até o capítulo 14, Jesus falava sobre o amor, nós meditamos esses dias tanto sobre o amor. O capítulo 13 falou do amor, o capítulo 14, a primeira parte do capítulo 15 também. Então Jesus estava ali fortalecendo o coração dos discípulos. Jesus estava alertando, mas estava enchendo eles de fé e de amor. Mas a partir do evangelho de hoje, e a partir do versículo 18 do capítulo 15, Jesus então vai falar sobre a perseguição, sobre a luta que eles iriam travar. Jesus então enche o coração deles de amor, mas vai dizer, por mim vocês serão amados, mas pelo mundo vocês serão odiados. Então nós podemos entender muito claro isso.
Nós cristãos somos as pessoas mais amadas por Deus, mas somos os mais odiados pelo inimigo. Nós cristãos somos presenteados com as bênçãos de Deus, mas somos odiados pelo inimigo e, portanto, ele nos combate todos os dias, a cada instante. É uma batalha diária. E é por isso que Jesus alertou os discípulos, irmãos, irmãs. E é por isso que o Senhor nos alerta hoje. E a história do cristianismo sempre foi uma história de perseguição, de ódio desse mundo. Porque a verdade, ela incomoda aqueles que querem viver errado. Todas as vezes que alguém é liberto do pecado, isso desperta o ódio do inimigo. Todas as vezes que a verdade é revelada no coração de alguém, isso desperta o ódio daqueles que queriam continuar na mentira. E é por isso que o Senhor deseja que nós cristãos possamos entender isso e possamos ser cristãos de verdade. E possamos ser cristãos autênticos que não tenham medo de ser perseguidos. Isso é sério. A perseguição é real. A história da igreja mostra isso. Os cristãos fiéis, eles foram perseguidos, presos, executados. Isso é para nós entendermos e é um alerta, irmãos e irmãs, para a nossa vida. É um alerta para cada um de nós. Porque quando Jesus declara que nós seremos perseguidos, ele vai dizer, para nos alertar e para dizer: eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu fui humilhado, eu fui morto. E vocês também serão perseguidos por causa de mim. O sistema desse mundo, ele é contrário à verdade da palavra de Deus. O mundo odeia o evangelho. Quem vive no pecado não gosta da verdade. É por isso, gente, que todos os dias, muitos que não querem ser de Deus, querem distorcer a palavra de Deus. Muitos querem hoje provar que o cristianismo acabou, que não tem lugar mais para o cristianismo no mundo, que o cristianismo é uma religião falida, que não resolveu o problema da humanidade. E eles vêm, então, com toda força, tentar implantar e tirar o cristianismo e implantar um sistema da nova ordem mundial que quer acabar de uma vez com os cristãos. Eu não falo isso para amedrontar ninguém. E Jesus também não falou para amedrontar os seus discípulos, mas para alertar. E essa alerta hoje é muito real, irmãos. É muito real, irmãs. Eu sei que muitos não gostam de ouvir essas coisas, mas eu não posso omitir essa verdade de vocês, porque é uma alerta do próprio Jesus para nós. O mundo nos odeia. O mundo odeia o evangelho. O mundo odeia as pessoas que querem se santificar, que querem lutar pela santidade. O mundo odeia tudo aquilo que vai trazer vida, tudo aquilo que vai resgatar as pessoas para Deus, tudo aquilo que vai trazer esperança, tudo aquilo que vai renovar a fé. É por isso que o Papa Francisco, ele disse que a mundanidade é uma cultura das pessoas que vivem de aparência, de valores superficiais. A cultura do descartável é uma cultura sem fidelidade, sem raiz. É uma cultura que é de conveniência. Irmãos e irmãs, basta nós observarmos hoje. Olhe você à sua volta aí. Onde fala de Deus?
Quais lugares públicos hoje que as pessoas podem falar de Deus abertamente? Quais lugares públicos que nós podemos expressar a nossa fé? Eles começaram tirando os símbolos religiosos dos lugares públicos. Tiraram momentos de família das escolas com a desculpa que alguém não tem pai, que alguém não tem mãe. E perdeu aquela coisa bonita nas escolas. Nas escolas hoje, uma grande maioria delas já não ensina mais as crianças a rezar, a fazer a sua oração. Estão fazendo um projeto que querem tirar a Bíblia das bibliotecas das escolas. E nós hoje cristãos, nós somos impedidos de falar da palavra de Deus. A perseguição está aí, irmãos. A perseguição está aí, minhas irmãs. E nós devemos abrir o nosso coração. A causa do ódio do mundo é essa verdade do Senhor, essa verdade que incomoda. A verdade de Deus incomoda porque ela nos confronta. A verdade de Deus, ela joga luz no nosso pecado e ela nos aponta um novo caminho. A verdade de Deus mostra que o inimigo é mentiroso, que Satanás é mentiroso e que as promessas dele não vão se cumprir, que ele está enganando. E infelizmente, muitos ainda têm caído nesse engano. O mundo nos odeia porque aqueles que estão no mundo não conseguem ver a luz. O mundo odeia os cristãos porque o mundo odeia o nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo odeia os cristãos porque o mundo não conhece a Deus e não quer viver esse amor. E nós devemos então lutar, resistir e sermos fiéis até o fim. Jesus finaliza dizendo: se me perseguiram, vão perseguir a vocês. Mas tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. A batalha é grande, a luta é grande, mas a vitória que o Senhor tem para nós é muito maior. E antes de nós fazermos a nossa oração, eu quero voltar a uma parte da reflexão do Papa Francisco, quando ele disse, quando o apóstolo João, na sua carta, 1 João capítulo 5, versículo 4, ele disse: a fé em Jesus Cristo é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós só vamos vencer o mundo pela fé. Só pela fé é que nós vamos vencer. Vamos então à nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez pela verdade da sua palavra. Nos ajuda a entender, Senhor, o que esse sistema do mundo é para nós. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor sempre triunfará. Quando o Senhor disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas coragem, eu venci. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece. Esse mundo que odeia a sua palavra, a sua verdade, mas que nós não possamos abaixar a cabeça, que possamos sempre lembrar das palavras de coragem do Senhor e lembrar das suas promessas. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Senhor disse, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e mentindo, disserem falsamente coisas contra vós. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa, porque assim eles perseguiram aqueles que vieram antes de vós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem promessa de vida eterna para cada um de nós.
Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.